Os nomes usados nas traduções para descrever Jesus Cristo, Senhor e Deus, são da versão RSTNE, Escrituras de Restauração, edição Verdadeiro Nome. Livro O Poder da Sua Mente com Pastor Chris Oyaki Hilon. Esta é uma iniciativa do canal Levando a Luz da Palavra, com fins exclusivamente educacionais. Portanto, é um material gratuito e não pode ser vendido. Se inscreva no canal, deixe seu like, assim estará nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a muitos outros. Agradecemos a sua contribuição. Capítulo 8. Lidando com pensamentos e emoções negativas. Em nossa definição da mente, dissemos que ela é responsável por processar sentimentos e emoções. Isso se refere mais particularmente a diferentes graus de afeição, desfeição e paixão. Você pode ser mais ou menos afetuoso com alguém ou algo. Portanto, pode haver afeição ou desafeição. Você também pode ser apaixonado ou contra alguém. Todos esses são produtos da sua mente. Não fabrique preocupação e dor. Neemias capítulo 8, versículo 10. Então ele lhes disse: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado, porque este é o santo dia para nós. Nos alegrarmos em Yahweh, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. A parte que eu quero que vocês observem aqui é onde ele diz: Não vos entristeçais, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. A expressão não vos entristeçais não é traduzida corretamente na versão King James. No texto hebraico, a palavra traduzida como entristecer-se é outsab, que significa esculpir, fabricar ou moldar preocupação, dor, raiva, desagrado, tristeza ou mágoa. Então Neemias estava dizendo a Israel, em essência, não processem, fabriquem ou produzam esses sentimentos e emoções negativas de preocupação, dor, raiva, desagrado, tristeza ou mágoa, porque a alegria de Yahweh é a vossa força. Neemias, ele tinha um foco aqui. Estava observando-os serem fortes e não fracos, bem-sucedidos e não fracassados, prósperos e não carentes. Então ele disse a eles para não criarem preocupação ou dor. Essas coisas os derrubariam e os destruiriam. A alegria de Yahweh é a sua força, e Yahweh quer que você seja forte na força que ele disponibilizou para você, caso contrário, ele não pode usá-lo. Lembre-se do que ele disse a Josué: seja forte e muito corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7. E agora Neemias nos diz que a força está na alegria de Yahweh. É por isso que Satanás quer que você desagrade a Yahweh. Então ele irá atrás da sua alegria. Ele tentará impedi-lo de ser alegre e fará com que você culpe todos ao seu redor por seus sentimentos e emoções ruins. Se ele tiver sucesso, você descobrirá que está constantemente com raiva e chateado, porque alguém em algum lugar está sempre o ofendendo, machucando ou irritando. Então você desenvolve uma atitude, mas o que está realmente acontecendo é que você está se tornando mais fraco espiritualmente, porque permitiu que Satanás roubasse a alegria de Yahweh que deveria ter sido a sua força. Se Yahweh disser, não crie, fabrique, processe ou manifeste dor, ele está te mostrando que, a menos que você os reproduza ou processe em sua mente, eles não têm influência ou poder sobre você. Yahweh disse a Josué:
Estou contigo por onde quer que fores, não te deixarei nem te abandonarei. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. E ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Mas uma coisa peço-te: sê forte e muito corajoso. Josué capítulo 1, versículos 5 ao 7. Assim como Josué, Yahweh está pedindo que você seja forte e corajoso. Mas como você vai ser forte? Essa força vem da alegria de Yahweh. E essa força se expressa em cânticos, risos, danças, palavras de louvor e na harmonia amorosa que você tem com seus irmãos e irmãs em Yahweh. Ao falar palavras positivas, edificantes e encorajadoras para eles. Então, se recuse-se a se concentrar na dor, no desagrado, na preocupação e em todos esses sentimentos e emoções negativas. Não fixe somente no fracasso. Não fixe somente no fracasso ou naqueles que estão tentando lhe causar problemas com palavras negativas, dolorosas ou odiosas. Você nasceu de Yahweh e tem a natureza dele. Você foi criado à sua imagem e semelhança. Então, pense e haja como ele. Você é um filho de Yahweh, um manifestador da sua justiça. 2 Coríntios 5:20. Um revelador da sua luz e um dispensador da sua bondade. Portanto, não dê vazão a nenhuma coisa negativa. Não deixe que o caráter de Satanás se mostre através de você. Pode haver alguém que você declarou uma pessoa não grata e decidiu nunca mais falar com essa pessoa por causa de algo errado que ela fez a você. Mas essa atitude é contrária à natureza de Yahweh. Em nosso reino, nós não fazemos inimigos. Eles podem nos declarar como seus inimigos, porém, nós apenas fazemos amigos. A Bíblia nos diz: Yahweh nos mostra o seu amor por nós através do Mashiach. O Mashiach morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Seja como o Mashiach em sua atitude. Não espere para que o ofensor peça desculpas antes de perdoá-lo e falar com ele novamente. Haja como Yahweh, que estende seu amor para os pecadores, mesmo quando eles não reconhecem. Estenda seu amor, atenção e cuidado, aos outros, mesmo que eles o desprezem e o desrespeitem. Deixe a justiça de Yahweh se manifestar em seu espírito e você sempre será feliz. Responda espiritualmente, não emocionalmente. As pessoas em seu redor podem estar reagindo negativamente em termos emocionais, mas você precisa aprender a responder com o seu espírito. Yahweh quer a sua palavra no seu espírito e também quer controlar a sua mente. É por isso que Paulo nos diz pelo Espírito: sejam renovados no espírito da sua mente. Aprendemos em Romanos 12:2 como transformar nossas vidas com nossas mentes. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Como um jovem cristão, este foi um dos primeiros versículos que me foram ensinados e que memorizei enquanto crescia na igreja. Diz que é sua responsabilidade renovar sua mente. Observe também que não se limita a dizer que para que você seja transformado pela renovação da sua mente. Vai além, mostrando que, ao renovar sua mente, você experimentará e comprovará qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Leia esta escritura lentamente para si mesmo e medite nela.
É a palavra de Yahweh e foi criada para produzir resultados em sua vida. Deixe apenas o melhor em você vir à tona. Se você surpreender ou expressar qualquer emoção ou atitude negativa, arrependa-se e corrija-se rapidamente. Diga: Pai, eu não sabia que podia ficar impaciente assim. A partir de hoje, rejeito a impaciência, em nome de Arusha. Se, em vez de responder com amor, você se pegar respondendo com ódio ou com raiva, amargura, diga: Pai, em nome de Arusha, eu rejeito isso e não terá poder sobre mim. Não deixe que nada nem ninguém produza o pior em você. Não se veja manifestando tais atributos ímpios. Recuse-se a deixar que a sua vida seja um canal para expressões satânicas. É por isso que eu gosto daquela música que diz: Satanás não tem autoridade aqui neste lugar. Ele não tem autoridade aqui, pois esta habitação foi feita para a presença de Yahweh. Nenhuma autoridade aqui. Esta é uma daquelas músicas que você canta e que ajudam sua vida a seguir na direção correta. Você é a habitação de Yahweh, você é moldado pela sua presença. Portanto, Satanás não tem autoridade nenhuma na sua vida. Se você perceber que a raiva está tentando transbordar em você, diga: Não, eu estou cheio de amor. Então você se dirige à raiva: Raiva, você não tem autoridade no meu coração, pois eu sou a habitação de Yahweh, moldado para a sua presença. Quando você fizer isso, o amor de Yahweh brotará em seu coração e o encherá. Glórias a Yahweh. Capítulo 9. Não se preocupe. Em sua carta para a igreja de Filípios, o apóstolo Paulo nos revelou uma das bênçãos e benefícios únicos do gerenciamento da mente. Ele escreveu, dizendo: Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Yahweh pedindo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Yahweh que excede todo entendimento e que guardará o coração e a mente de vocês no Mashiach e Yahushua. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. A palavra cuidadoso é traduzida do grego merimnao e significa preocupar-se ou estar ansioso com. É por isso que na nova versão da King James e várias outras traduções a traduzem como preocupado. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não se preocupem com nada. A tradução da Bíblia Amplificada do mesmo versículo diz: Não se irritem nem se preocupem com nada. Pensamentos vêm à nossa mente todo o tempo. Sua mente e o seu sistema receptivo mental deve estar processando miríades de sinais de pensamento que chegam até você agora mesmo, enquanto você lê este livro. Você pode estar pensando sobre uma ampla gama de assuntos e coisas. Os eventos de ontem, os planos de amanhã, os trabalhos pendentes do escritório, uma transação comercial, o aniversário do seu cônjuge, o treino de futebol dos seus filhos, um sonho que você teve, etc. Você pode haver uma enxurrada de pensamentos bombardeando sua mente a qualquer momento, mas você, em uma última análise, decide e escolhe aquele em que deseja se concentrar. Quando você pega um pensamento e rumina sobre ele, não há como prever o que ele fará com você e dentro de você. Pensar significa centrar sua mente em algo de tal forma que se preocupe. Muitas vezes, refere-se a pegar um pensamento que nos atrai, longe daquilo que deveria estar sendo nosso real foco.
É por isso que somos advertidos aqui a não nos deixarmos levar pelos pensamentos que distraem e nos afastam da palavra e da paz que ela traz aos nossos corações e mentes. O nosso Salvador Yahushua nos deu a mesma ordem em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, nem com comer, nem com beber, nem com seu corpo ou com o que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cúbito que seja a sua estatura? Preste atenção na frase não se preocupe. Essa é a mesma palavra do grego merimnao, traduzida como seja cuidadoso, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. E a Yahushua perguntou a eles: quantos de vocês cresceram em tamanho ou envelheceram desde que começaram a se preocupar? Ele estava lhes dizendo: vocês não melhoram se preocupando. Continuemos lendo. E por que vocês se preocupam com as roupas? Observem os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Ora, se Yahweh assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vocês, ó homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Ou o que faremos para comer? Ou o que faremos para beber? Ou com que nos vestiremos? Pois é com essas coisas que os gentios se preocupam. Mateus capítulo 6, versículo 28 ao 32. Essas são as coisas com que as pessoas no mundo se preocupam e pelas quais elas correm toda a sua existência. E todos os dias das vidas delas giram em torno do que vão comer, beber, vestir, dirigir, gastar e etc. Elas se preocupam em ter todas essas coisas apenas para serem felizes neste mundo. Mas Yahushua nos ordena a não sermos como elas. Ele nos mostra o porquê, dizendo: pois o vosso Pai Celestial sabe o que precisais de todas as coisas. Mateus 6:32. Em outras palavras, não se preocupem com essas coisas, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Sejam como os pássaros dos céus, que não se preocupam com nada, com suas refeições e ainda assim são constantemente alimentados por seu Pai Celestial. Então, no próximo versículo, ele nos mostra para o que devemos dar atenção, dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso é o primeiro e o mais importante que você deve se preocupar. Ver o reino de Yahweh estabelecido e a sua justiça manifestada no seu mundo. Não se fixe em estabelecer seu conforto, satisfação, alegria, mas deixe que o reino de Yahweh seja o seu foco. Esse deve ser a sua constante contemplação. Jeremias disse que Jerusalém, simbologia do reino de Yahweh e o seu governo, venha à sua mente. Jeremias 51, versículo 50. Deixe que as coisas espirituais do reino sejam o mestre sobre a sua mente.
pense espiritualmente e não carnalmente. Existem alguns cristãos que não pensam espiritualmente, mas carnalmente o tempo todo. Eles pensam apenas em dinheiro, fama, posição e conexões terrenas. Estão sempre procurando e preocupados com a forma que são percebidos pelos outros. Tilly Osborne disse que aqueles que se preocupam com o que as pessoas pensam deles são escravos das últimas pessoas com quem falaram. Quanta verdade! Essas pessoas são sobrecarregadas pelo fardo de tentar agradar aos outros. Não se esforce para parecer bom aos outros. Deseje agradar a Yahweh. Portanto, não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Yahweh pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Basta dizer a ele o que você quer. Ele é grande o suficiente e sabe tudo sobre a sua vida, seu futuro. Quando isso se torna a sua mentalidade, você entenderá que não adianta se preocupar com nada. Louvado seja Yahweh, um princípio espiritual e um resultado garantido. Há algo naquela admoestação em Filipenses 4, versículos 6 ao 7, que eu quero que você perceba. Ele vem com uma promessa. Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Yahweh pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Yahweh que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente no Mashiach Yahushua. Diz que a paz de Yahweh que excede todo entendimento guardará seu coração e a sua mente. Este é um princípio espiritual com um resultado garantido toda vez que você o coloca em prática. Entenda, assim como existem as leis físicas da gravidade, eletricidade, mecânica, magnetismo e similares, também existem leis espirituais. E quando você entende as leis espirituais e age de acordo com elas, elas produzirão resultados tão certamente quanto as leis físicas. Um princípio aqui é que, quando você não pensa, mas em vez disso, apresenta seus pedidos a Yahweh em oração e súplica com gratidão, o resultado é paz de Yahweh protegendo seu coração e sua mente. A palavra de Yahweh é a sabedoria de Aloha. É o seu pensamento revestido de vocabulário. Quando você aprende a pensar os pensamentos de Yahweh em sua palavra, então quando você chega ao ponto em que vive uma vida sobrenatural sem esforço. Agora você pode entender por que Yahushua nos diz: não se preocupem. É porque, não importa o que aconteça, existem leis espirituais para te libertar. Mesmo quando os problemas surgem e você se sente pressionado mentalmente, você diz: não, eu me recuso a me preocupar ou ficar ansioso. Em nome de Yahushua. Eu declaro e eu confesso que eu sou um sucesso. Glórias a Yahweh. Um coração e uma mente cheia de paz e livres de ansiedade são um dos grandes benefícios de administrar sua maneira de pensar de acordo com o que a palavra de Yahweh nos ensina. Capítulo 10. Atitude e disposição mental. Nos capítulos anteriores definimos a mente, pensamento e cérebro. Ao discutir o cérebro, enfatizei como ele trabalha com a mente para dar ao indivíduo seu caráter. Espero e acredito que você tenha aprendido algo e que lhe foi benefício o que você leu até agora. Agora, vamos analisar outra palavra-chave da definição da mente, que é nada mais ou menos que a palavra atitude. Lembre-se,
A mente é a faculdade do raciocínio e dos pensamentos dos homens. Ela detém o poder da imaginação, do reconhecimento e da apreciação, e é responsável pelo processamento de sentimentos e emoções, resultando em atitude. Acabamos de discutir sobre o processamento de sentimentos e emoções. Agora, vamos analisar o resultado desse processamento, a atitude. Atitude é a disposição para agir de maneiras determinadas pelo processamento mental de nossos sentimentos e emoções, crenças ou raciocínio. Isso significa que você é o responsável pela sua atitude, a maneira como você age, se porta, anda, fala, responde e etc. O centro de processamento de informação do homem. A essa altura, você já deve ter entendido que a mente é o centro de processamentos de informações do ser humano. Em nossa definição de cérebro, dissemos que ele é o centro primário para a regulação e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando impulsos sensoriais e transmitindo informações para os músculos e órgãos do corpo. Eu quero que você mantenha essa definição de cérebro em mente quando nos aprofundarmos no estudo da mente, e você descobrirá que eles fazem coisas muito semelhantes, exceto que um é espiritual e o outro é físico. A mente é o centro de processamento de informações da pessoa humana. Ela coleta e processa todas as informações recebidas através do sistema nervoso do homem exterior e através dos sentidos espirituais do homem interior, espírito e alma humana. O processamento é a interpretação das informações pela mente, que determina o comportamento ou a atitude humana. Esta é a razão da sua atitude positiva ou negativa. Tudo vem da sua mente e de como você processa as informações que recebe. Você pode nem sempre ser responsável por como as informações chegam até você, mas certamente é responsável pelo que faz com elas. Ou seja, como as processa e age de acordo com elas. E isso é o que importa. Então, como você processa as informações que chegam até você? Hoje falamos sobre petróleo, ouro, diamante e todos os tipos de substâncias preciosas sobre a Terra, e todas as coisas belas que vêm do processamento delas. Mas você sabia que existem nações que hoje caminham sobre petróleo, ouro e diamante e não obtêm nada disso? É a mesma coisa com a mente. Se você não aprender a processar seus pensamentos e explorar os ricos depósitos do seu ser interior, nada obterá com isso. E isso se refletirá na qualidade da sua vida. Você deve fazer a importantíssima escolha de escolher tirar o melhor do seu espírito, através da gestão diligente da sua mente. Uma realidade emocionante. A realidade emocionante da mente e seu conteúdo podem ser gerenciados. Isso significa que eles podem ser reorganizados e reprogramados. Quando você nasceu de novo, você nasceu segundo Yahweh, com a própria vida e natureza dele em você. Isso significa que você tem um espírito excelente, pois aquele que se une a Yahweh é um só espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. No entanto, ter um espírito excelente não significa necessariamente que você está vivendo em excelência, mas você pode viver em excelência. Essa é a razão da mensagem deste livro. Veja bem as melhores e mais excelentes coisas do seu espírito
são expressas através da sua mente. Vamos ler algumas escrituras relacionadas a isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes das vidas. O mesmo versículo da NVI diz o seguinte: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração com toda diligência, acima de tudo e com tudo que você tem, porque ele é a fonte da vida. Agora lembre-se de que sua mente é a porta para o seu coração. Então, se você quer guardar o seu coração, onde melhor começar do que pela sua mente? É isso que a Escritura está lhe dizendo, para vigiar sua mente, seus pensamentos e seu processo de pensamento. Então, nos versículos 24 ao 25 diz: Afaste a perversidade da sua boca, mantenha a conversa corrupta longe de seus lábios, que seus olhos olhem para a frente, fixe seu olhar diretamente diante de você. Perversidade. Aqui se refere ao desvio. Então, em outras palavras, não se desvie em sua fala ou conversa. Deixe seus olhos olharem diretamente para frente. Quando Yahweh lhe deu a sua palavra sobre a vida, seu trabalho, família, casamento, filhos, finanças, seja o que for, não perca a direção dele. Não diga coisas erradas ou fale fora do que Yahweh disse ao seu respeito. Fale a sua palavra e olhe diretamente para a sua frente. É disso que Salomão estava falando quando disse: recuse-se a se desviar. Como é maravilhoso saber que o melhor de nossos espíritos é expresso por meio de nossas mentes. Renovação da mente. O primeiro e mais importante aspecto de preparar sua mente para glorificar a Yahweh é a sua renovação. Isso é o que você deve aprender a usar em sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não se conformem com este mundo. Esta era, moldada e adaptada aos seus costumes externos e superficiais, mas sejam transformados, mudados, pela total renovação da sua mente, pelos seus novos tipos de ideias e sua nova atitude, para que vocês possam experimentar por si mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Sim, o que é bom, agradável e perfeito aos seus olhos para vocês. Versão amplificada. Você precisa ter novas ideias e atitudes, e então ser transformado pela renovação total de sua mente. Esta é uma revisão completa da sua mente. E isso não acontece da noite para o dia. É algo que você deve fazer consciente e continuamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo disse que seu homem interior era renovado dia a dia. Isso é o que também deve acontecer com você. Seu homem interior deve ser mudado, transformado, renovado dia a dia. Eu disse a vocês que a coisa emocionante sobre a mente é que seu conteúdo e seus processos podem ser gerenciados, reorganizados ou reprogramados. É exatamente disso que Paulo está falando aqui quando diz sobre renovar a sua mente. Sua mente precisa ser renovada em conteúdos e processos. Este é um exercício árduo, porém valioso. E o único instrumento potente o suficiente para alcançar isso efetivamente é a palavra de Yahweh. Agora vamos examinar duas outras passagens chaves das Escrituras. Primeira, Colossenses 3, versículo 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do seu velho homem
com seus feitos e se revestiram do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isto se refere à renovação do conteúdo de sua mente. Sua mente precisa receber novo conhecimento para substituir o conhecimento sensorial que você costumava ter ou a sabedoria mundana que você possuía em relação a qualquer assunto. Este novo conhecimento é epignose, um novo conhecimento de Yahweh. Busque e receba novo conhecimento. Aprenda verdades espirituais através da palavra e da ação do Espírito Santo. Deixe a palavra de Yahweh habitar ricamente em você, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Observe no texto anterior dois fatores importantes: remover, descartar ou apagar informações antigas e receber novas informações e conhecimento através da palavra de Yahweh e do Espírito Santo. Segundo, Efésios capítulo 4, versículo 21 a 23. Se é que já ouvistes que fostes instruídos por ele, conforme a verdade está no Machia, despojai-vos quanto ao trato passado do velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e sejais renovados no espírito da vossa mente. Ser renovado no espírito da vossa mente refere-se a ser renovado no caráter ou atitude da sua mente. Observe a mesma passagem da Amplificada. Ele diz: sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma nova mente, uma nova atitude mental e espiritual. A nova versão internacional diz: sejam renovados na atitude da sua mente. Isso significa que há um novo processamento, uma nova maneira de ver as coisas, uma nova perspectiva. Lembre-se, é o processamento mental de seus sentidos, sentimentos e emoções que resultam em sua atitude. Portanto, para que você tenha uma nova atitude, você precisa ter uma nova maneira de processar seus pensamentos, sentimentos e emoções, por meio do poder do Espírito Santo e da palavra de Yahweh. Você precisa começar a ver as coisas da perspectiva de Yahweh. Quando você assim fizer, sua atitude irá mudar na consistência com o seu novo caminho de processar pensamentos. Capítulo 11. Veja primeiro de dentro. O que quer que você queira realizar na vida, você deve primeiro visualizar e tomar posse disso do lado de dentro. Isto é, da sua mente. Por exemplo, se você quer ser um jogador de futebol excepcional, um artilheiro, primeiro você deve se imaginar com a posse de bola, controlando, driblando em direção à defesa do seu oponente. Você deve se ver se aproximando do gol deles, vencendo o goleiro e marcando seus gols. Você deve visualizar, sonhar e ruminar sobre isso antes de entrar em campo. Caso contrário, será difícil para você se destacar. Da mesma forma, se você é um advogado, você deve se ver se dirigindo ao tribunal com o juiz, outros advogados e todo o tribunal e hipnotizado enquanto assistem e ouvem você apresentar seu caso. Você precisa se ver, se ouvir fazendo argumentos irrefutáveis antes de entrar no tribunal. Tudo começa com imagens da sua mente. Uma das coisas maravilhosas que você pode fazer por si mesmo como cristão é sempre construir em sua mente as imagens certas sobre o que você quer em sua vida. Vale a pena quando você ativa seus olhos da fé para ver além do seu horizonte e se imagina vivendo o melhor que Yahweh já preparou para você neste mundo.
Yahweh nunca nos criou para sofrer ou viver uma vida mediana, onde mal consigo sobreviver. Pelo contrário, ele nos criou para nos destacarmos, prosperarmos em todas as áreas de nossas vidas. No entanto, até que você comece a se ver dessa forma, vivendo em abundância, com saúde perfeita, vitória e sucesso, será difícil. Para você experimentar isso, você precisa primeiro se imaginar vivendo neste reino, vivendo o sonho de Yahweh, seu futuro e história com Yahweh. Seu futuro e história com Yahweh. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Ele está falando de Abraão aqui. Diante daquele em quem creu, a saber, Yahweh, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Lembre-se de quando Yahweh disse a Abraão: seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Bem, naquela época, Abraão não tinha filhos e era naturalmente impossível para ele ter, porque era velho e sua esposa já era estéril. Então, quando Yahweh lhe disse: eu o constituí pai de muitas nações, ele estava chamando à existência as coisas que não existem. Em outras palavras, na mente de Yahweh, o futuro de Abraão era história. Yahweh havia mudado o nome do homem para Abraão, para refletir sua nova identidade e se alinhar com a visão para sua vida e no que lhe dizia a respeito. Era uma conclusão óbvia. Yahweh não precisava fazer mais nada para que isso acontecesse. Era Abraão que precisava descobrir e alinhar sua mente com a ideia e o plano de Yahweh para sua vida. Abraão aceitou seu novo nome e começou a se apresentar como Abraão, o pai de muitas nações. Mas a pergunta persistente era: onde estavam os filhos? E como ele iria se conectar com essa visão de Yahweh para a sua vida e se apropriar daquilo que Yahweh já havia lhe dado? Quão bondoso e gracioso é o nosso Elohá! Ele sabia que Abraão estava tendo dificuldades em se conectar com essa visão e, como não tinha ninguém para ensiná-lo, Yahweh teve misericórdia dele e ensinou a colocar sua fé e o poder imaginativo em prática. Veja com os olhos da sua mente. Yahweh havia ensinado a Abraão um dos princípios poderosos sobre o poder da sua mente, a imaginação. Em Gênesis 13, 14, 15, está escrito: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que vês, eu a darei, e a ti para a tua descendência para sempre. Observe isso com muita atenção e perceba o que Yahweh estava ensinando a Abraão aqui. Ele lhe disse: do lugar onde estás, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e toda a terra que vires dali, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Yahweh estava dizendo a Abraão para não ver com a visão limitada que seus olhos físicos ofereciam, mas com o alcance infinito de visão e da sua mente. É por isso que ele lhe disse para ficar em um lugar e ver toda a terra. E para entendermos melhor, vamos ler o que Yahweh lhe diz no próximo versículo. Levanta-te, percorre a terra de ponta a ponta, porque eu a darei a ti. Gênesis 13, 17.
Isso é absolutamente notável. Yahweh havia dito a Abraão para ficar em um lugar e olhar dali para o norte, sul, leste e oeste, e toda a terra que ele lhe pudesse ver seria dele e da sua descendência para todo sempre. Agora ele lhe diz para se levantar e percorrer toda a extensão e a largura de toda a terra que ele pudesse ver. Suponhamos que por um momento Abraão tivesse olhado com seus olhos físicos toda a extensão de uma terra que seus olhos pudessem alcançar. Agora Yahweh lhe diz para percorrer a extensão e a largura de toda aquela terra. Teria sido praticamente impossível para Abraão fazer isso. O que Yahweh estava simplesmente dizendo a Abraão era: Filho, veja com a sua mente. E adivinhe, Abraão viu o mundo inteiro e o tomou todo. Ele não deixou nada de fora. Você verá isso quando ler Romanos capítulo 4, versículo 13. Pois a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou à sua descendência por meio da lei, mas por meio da justiça da fé. Você viu isso? Yahweh fez uma promessa para Abraão de que lhe daria tudo o que ele visse. Bem, Abraão viu o mundo inteiro e Yahweh cumpriu sua parte do acordo e lhe deu tudo. Foi assim que Abraão herdou o mundo. Mas Yahweh teve que mostrar a Abraão como fazer isso usando o poder da sua mente. Ajude a sua visão. Agora, voltando à questão de como Abraão se conectaria com a visão de Yahweh para ele como o pai de muitas nações, lembre-se, Yahweh ensinou isso em Gênesis 13, 14 e 17. Como usar sua mente e visualizar o que ele queria. No entanto, quando se tratava da questão de ter um herdeiro, Abraão simplesmente não parecia ser capaz de enxergar isso. Embora Yahweh já lhe tivesse dito isso antes. Farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua descendência. Gênesis 13:16. Abraão não conseguiu captar a visão e nem viu a imagem daquela profecia em particular. Yahweh sabia que precisava de algo para ajudar a visão de Abraão. Então, numa noite amena, na planície de Moré, disse-lhe para sair da sua tenda e olhar para o céu e contar as estrelas. Abraão olhou para cima e começou a contar, mas havia estrelas demais e ele não conseguiu contá-las. Então Yahweh lhe disse: Assim será a tua descendência. E naquele instante, naquele momento de despertar, a Bíblia nos diz que Abraão acreditou. Ele acreditou porque sua mente agora havia formado uma imagem e ele podia literalmente ver rostinhos minúsculos naquelas estrelas que brilhavam para ele do céu naquela noite. Yahweh ajudou a visão de Abraão, dizendo-lhe para olhar para essas estrelas no céu e ver se conseguia contá-las. É importante que você ajude a sua visão para que ela se torne mais clara para a sua mente. E então você pode fazer isso concentrando sua mente em coisas que fortalecem ou aprimoram a sua visão. Os três reinos da visão. Você tem três meios ou canais de visão. Primeiro, os olhos do seu espírito. Segundo, os olhos do seu corpo. Terceiro, os olhos da sua mente. Primeiro, os olhos do seu espírito. O que os olhos do nosso espírito veem não está sob o nosso controle, mas sim sob o de Yahweh. Você não vai dizer, agora mesmo eu quero ver algo no reino espiritual. Não, você não vai. Por quê?
Ver esse reino é obra de Yahweh. Cabe a ele fazer algo aparecer ao seu espírito, ou abrir os olhos do seu espírito para ver o reino espiritual. Entenda que, quando Yahweh o colocou na terra, ele fez com que seu espírito funcionasse através do seu homem exterior, seu corpo. Todo espírito precisa de um corpo físico para funcionar na terra. E enquanto você estiver aqui, não poderá escolher funcionar pelo seu espírito sem o seu corpo. Isso o tomará ilegal para a terra. É por isso que tudo que você faria diretamente do seu espírito teria que ser através do Espírito Santo. E ele se manifestaria através de você e lidaria com você nesse reino sem o seu corpo. Isso significa que os olhos do seu espírito só podem ver o que Yahweh lhe mostra. Você não pode colocá-los para trabalhar sozinhos. É por isso que você ainda não viu algumas coisas que sempre desejou ver. É por isso que você simplesmente não conseguiu abrir os olhos do seu espírito sozinho. Efésios 1:17 ao 18. Para que Elohá, o Pai do nosso Salvador Yahushua, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você também encontra em Atos capítulo 2, versículo 17, que a Bíblia amplificada chama de visões de aparições concedidas divinamente. Você pode, no entanto, usar seus outros 2 pares de olhos à vontade. Yahweh os deu a você para as operações que você escolher, e cabe a você decidir quando e como usá-los. Segundo, os olhos do seu corpo. Os olhos do seu corpo são os seus olhos físicos, na sua cabeça. Você pode escolher usá-los quando quiser. Basta abri-los e você poderá ver o que está ao seu redor. No entanto, a visão que você obtém através desses olhos é limitada. Eles só podem ver as coisas que já existem no reino físico. Eles não podem ver o invisível. E é aqui que os olhos da sua mente se tornam tão importantes. Terceiro, os olhos da sua mente. Os olhos da sua mente são seus olhos criativos. No reino mental, somos capazes de criar tudo o que queremos ver. Seus olhos físicos só podem ver o que já existe no físico. Eles não podem fazer as coisas existirem. Os olhos da sua mente, no entanto, podem produzir o que você quer ver no reino físico. No meu livro Recriando o Seu Mundo, eu ensino que seu poder imaginativo é sua capacidade criativa. Yahweh nos deu a capacidade de imaginar como um dom especial para nós criarmos o mundo que queremos viver. Se você não gosta da vida que está vivendo, você pode mudá-la. Yahweh lhe deu a ferramenta necessária, a sua mente, e a capacidade de fazer a mudança. Essa habilidade é naturalmente dada por Yahweh com sua mente. Você pode escolher o que quer viver, ver apenas pelo o que você vê na sua mente. Ver apenas o que existe no físico é viver no plano inferior da vida. E, infelizmente, é onde muitos estão. Mas se você nasceu de novo, você tem a natureza de Yahweh. E Yahweh quer que você leve sua visão e veja o invisível. Capítulo 12. Meditação. Seu momento de criação. Trazendo a luz a partir da sua mente. Agora vamos falar sobre como trazer à luz o que você viu ou imaginou com os olhos da sua mente. A criação, não simplesmente imaginando algo e deixando por isso mesmo. Depois de vê-lo, você precisa criá-lo e formá-lo.
Vamos seguir com o exemplo do próprio Yahweh. A Bíblia diz: Yahweh disse: façamos o homem na nossa imagem, a nossa semelhança. Então Yahweh criou o homem na sua própria imagem, na sua imagem ele o criou. Macho e fêmea, Yahweh os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Então Yahweh formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Entenda o que Yahweh fez aqui. Primeiro, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, ele criou o homem de dentro para fora. E, em seguida, em Gênesis 2, 7, ele formou o homem do pó da terra, de acordo com o que ele havia criado de dentro de si mesmo. Suponho que isso tenha levado algum tempo. Você diz, mas Yahweh criou o homem no sexto dia. Sim, mas não se esqueça que um dia para Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro 3, versículo 8. Isso porque ele vive na eternidade. Então Yahweh criou a sua própria imagem e semelhança, esta excelente criatura que ele chamou de homem. Agora, você tem uma imagem, uma visão que deseja trazer à luz. Lembre-se, seu poder imaginativo é sua capacidade criativa. Tudo que você pode imaginar, pode criar. Então é importante que você imagine. É algo que você precisa aprender a fazer por si mesmo. Mas é aqui que muitos entenderam mal a visão. Eles estão esperando que Yahweh lhes dê uma quando deveriam criá-la. Há visões que Yahweh lhe mostra em seu espírito, sobre as quais você não tem nenhuma influência. Lembre-se dos olhos do seu espírito. E há aquelas aonde você deve criar com sua mente. Quando Yahweh lhe dá uma palavra sobre qualquer coisa, então você tem o direito de produzi-la. A sua criação começa em sua mente. Seus momentos sozinhos. E por isso é tão importante que você tenha momentos de privacidade para trabalhar em sua mente. Eu chamo esses momentos de momento de criação. Como precisamos ter esses momentos sozinhos, onde não estamos imaginando como vamos nos vingar daqueles que nos ofenderam. Algumas pessoas usam seus momentos sozinhos para trazer à tona imagens tão desagradáveis e acabam criando todas as coisas erradas em suas vidas. Então eles se viram e se perguntam de onde vêm seus problemas. Você deve passar seus momentos sozinho criando o que você deseja. Quando uma imagem negativa vier à sua mente, pare e a substitua pela correta. A verdadeira meditação é criação. Isaac, o filho da promessa, havia aprendido algo com Abraão, seu pai. As escrituras o mostram como um homem profundamente espiritual que meditava com frequência. Em uma ocasião, Abraão pediu ao seu servo principal que fosse buscar uma esposa para Isaque. E quando ele retornou com a sua esposa, eles o encontraram meditando. Gênesis 24, 63 ao 64. Ele havia aprendido o poder da meditação, sabendo que seus momentos de meditação são seus momentos de criação. A verdadeira meditação é criação, mas poucas pessoas aprenderam a usar seus momentos de meditação para criar. No sentido geral, meditar significa focar seus pensamentos em refletir ou ponderar sobre, planejar ou projetar mentalmente. No entanto, nas Escrituras, Josué capítulo 1, versículo 8,
A palavra hebraica traduzida como meditar é hagá, que significa ponderar, murmurar, rugir. Isso releva os 3 pontos e estágios dos níveis da meditação. Meditação, portanto, não se refere apenas a ponderar, ruminar ou refletir sobre algo. Também implica murmurar esse pensamento em voz baixa, pronunciá-lo em voz alta e rugi-lo para si mesmo. Em outras palavras, você está dizendo algo com a mente focada nisso. Você está fazendo com que todo o seu sistema aceite uma determinada verdade. Podemos ver que Isaac aprendeu a mesma lição que Yahweh ensinou a seu pai. Ele sabia que fazer com que sua mente e seus momentos de meditação fossem efetivos. Quando todos estavam fugindo de Gerar e correndo para o Egito, porque a economia estava horrível, Yahweh apareceu a ele em um de seus momentos de meditação e lhe disse: Não faça a mala e fuja como todos os outros. Fique nesta terra e eu lhe darei tudo. Isaac permaneceu no mesmo lugar, e embora houvesse uma seca severa na terra, onde quer que ele cavasse, seus poços jorravam água. Quando as colheitas dos outros falharam, a dele floresceu. Gênesis capítulo 26, do 12 ao 25. A Bíblia diz que ele prosperou e continuou a prosperar, até se tornar tão grande e proeminente na terra que os filisteus o invejaram. Gênesis 26, 12 e 14. Ele era um homem de grande prosperidade, mas a criou por meio da meditação na promessa de Yahweh. A imaginação criativa de Jacó. Jacó também aprendeu a mesma coisa com seu pai Isaque. Ele descobriu o poder da meditação e como usar isso em sua mente para criar o que desejava. Foi por isso que, mesmo tendo sofrido muitas coisas sob o comando de seu tio Labão por muitos anos, ele acabou muito próspero. Antes de vermos como Jacó fez isso, vamos primeiro estabelecer o contexto para sua história extraordinária. Ele amava Raquel, a filha mais nova de Labão, e queria se casar com ela. Labão disse que tudo bem para ele, mas Jacó deveria servi-lo por 7 anos antes de poder ter Raquel como esposa. Jacó serviu por 7 anos, e ao final do período, Labão descumpriu o acordo e o enganou para que se casasse com Lia, a filha mais velha. Mas Jacó queria muito Raquel, e Labão sabia disso e então se aproveitou. Ele apresentou a Jacó outra oferta, dizendo: Sirva-me por mais 7 anos, e Raquel será sua. Gênesis 29 e 27. Jacó concordou e serviu a Labão por mais 7 anos, totalizando 14 anos antes de finalmente ter Raquel como sua esposa. Jacó continuou servindo Labão, que tinha mais do que o período, revisou seu salário, não para cima, mas para baixo, em 10 ocasiões diferentes. Quer dizer, o homem era apenas um chefe mesquinho e desonesto. Bem, um dia, Jacó foi até Labão e disse: Tio, é hora de eu ir embora. Minhas esposas estão tendo filhos e nossa família está crescendo. É melhor irmos embora agora, antes que nos tornemos um incômodo para você e para este lugar. Então, esta foi a seguinte resposta de Labão: Se encontrei graças diante de teus olhos, por favor, fique aqui, pois aprendi que Yahweh me abençoou por causa de você. Diga-me o seu salário e eu pagarei o que quer que você quiser. Gênesis capítulo 30, versículo 27 ao 28, versão NET. Jacó concordou em ficar mais um tempo e servir a Labão. Agora Labão lhe diz: Eu pagarei o que quer que você quiser. Mas Jacó percebeu a cortina de fumaça. Este era o mesmo homem que havia mudado seu salário 10 vezes.
agora pedindo que ele dissesse o preço. Ele já estava farto da desonestidade de Labão. Então respondeu: Não quero que você me pague nada. Faça apenas uma coisa, e eu cuidarei de suas ovelhas e cabras. Gênesis capítulo 30, versículo 31, versão CEV. Aqui está o que Jacó pediu, e é aqui que começamos a ver sua mente criativa entrando em ação. Labão e seus filhos deveriam levar todos os animais malhados, pintados e listrados do rebanho, deixando apenas os de cor pura. Se esses dessem à luz a filhotes malhados, pintados ou listrados, eles seriam o pagamento de Jacó por seus serviços como pastor de Labão. Tanto Jacó quanto Labão sabiam que havia pouquíssima chance disso acontecer. Mas Labão, sendo o chefe desonesto, ficou muito feliz com o acordo. Agora ele não precisava mais enganar Jacó. Ele imaginou que Jacó já havia enganado a si próprio com esse acordo absurdo que ele havia arquitetado. Labão e seus filhos prontamente levaram os animais malhados, pintados e listrados e os separaram do rebanho de Jacó por uma distância de 3 dias de viagem, deixando-os apenas com a cor pura. Agora, eles esperaram para ver como Jacó se sairia com isso. Como Jacó criou com sua imaginação. E Jacó tomou varas de álamo verde, de avaleira e de castanheiro, e nelas fez listras brancas, e fez aparecer o branco que havia nas varas, e pôs as varas que havia feito listradas diante dos rebanhos, nas sarjentas dos bebedouros, quando os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando viessem beber. Gênesis 30, 37 e 38. Observe atentamente o que Jacó estava fazendo aqui. Ele não estava realizando um ritual, como alguns passaram a pensar ou sugeriram. Ele estava ajudando sua visão da mesma forma que Yahweh ajudou a visão de Abraão, fazendo-o contar as estrelas. Jacó pegou varas de álamo, avaleira e castanheiro, e fez marcas nelas para que se parecessem com os desenhos nos corpos dos animais listrados, manchados e pintados. Em seguida, ele colocou essas varas onde os animais vinham beber e acasalar, porque estava tentando ajudar sua visão de que eles dariam à luz filhotes manchados, pintados e listrados. E pensou que isso poderia acontecer se eles acasalassem na frente das varas. Então ele se concentrou nisso. É assim que você ajuda a sua visão. Medite até que toda sua mente esteja inundada com a ideia de que você quer ver. É por isso que às vezes, quando você quer meditar e está no seu quarto sem nada na sua frente, será difícil ver alguma coisa. Comece lendo as escrituras ou algum outro material na direção da sua visão. Eu digo às pessoas: se você quer ter um jejum produtivo, pega uns livros que você estudará durante o período para que a sua mente possa estar bem focada. Se você diz que está jejuando ou meditando e não está, você certamente não está. Se você se concentrar em algo, sua mente não está criando nenhuma imagem. Isso é algo que você precisa aprender. Jacó entendeu isso. Ele sabia que as coisas que vemos não foram feitas de coisas visíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos voltar à sua história agora. E ele pôs as varas que havia empilhado diante dos rebanhos nas sarjentas, nos bebedouros, quando os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando viessem beber. E os rebanhos conceberam diante das varas e deram à luz, com lístrias pintadas e malhadas. Funcionou! Aquelas de cor pura realmente deram à luz a bezerros listrados, pintados e filhotes malhados. E agora observe o que Jacó fez em seguida. E Jacó separou
os animais e colocou as faces dos rebanhos voltadas para os listrados de todos os marrons do rebanho de Labão, e separou os seus próprios rebanhos e não os juntou. E acontecia que, sempre que os animais mais fortes concebiam, Jacó colocava varas diante dos olhos nas sarjentas, para que concebessem entre as varas. Mas, quando os animais eram fracos, ele não os colocava assim. Os mais fracos eram de Labão e os mais fortes eram de Jacó. Gênesis 30, 40 ou 42. Não é incrível? Eu disse que Jacó não estava realizando o ritual. Ele começou colocando os seus sinais de visão das varas marcadas diante dos animais, para que, quando vissem as varas durante o acasalamento, concebessem seus filhotes com desenhos com os das varas. Mas agora ele não precisava mais das varas. Desta vez ele colocou os bezerros e cordeiros malhados, pintados e listreados diante dos adultos, para que, ao acasalarem, concebessem filhotes, como os que vinham em sua frente. E acontecia que, sempre que o gado mais forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do animal na sarjenta, para que concebessem entre as varas. Mas, quando o animal era fraco, ele não as colocava assim. E as mais fracas eram de Labão e as mais fortes eram de Jacó. Gênesis 30, 41 a 42. Quando o gado acasalou no bebedouro, ele colocou varas marcadas para que concebessem filhotes listrados, pintados e salpicados. Quando percebeu que o gado era mais fraco, que estava acasalando, removeu as varas para que produzissem seus filhotes regulares da cor pura. O que Jacó fez foi usar o seu poder imaginativo, sua capacidade criativa. Você pode criar a visão que deseja em sua mente. É algo que você precisa escolher conscientemente fazer. Não pense, bem, eu não posso ver nenhuma visão até que ela me apareça. Não! A visão que lhe aparecerá será a que você trabalhou em seu espírito. A verdade é que você nunca pode ter uma visão espiritual enquanto estiver nesta terra, mas isso não deve impedi-lo de ser tão bem-sucedido quando você pode ser, se você criar aquelas que ele lhe deu capacidade de produzir. Diga não às coisas que aparecem. Labão e seus filhos não conseguiam entender como Jacó tinha tanto gado malhado, salpicado, listrado, quando ele nem deveria ter nenhum. Eles o acusaram de roubar deles, então ele achou necessário se abrir com suas esposas, as filhas de Labão, e mostrar a elas como ele conseguiu. Gênesis 31, do 10 ao 12. E aconteceu que, no tempo em que o gado concebeu, levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os carneiros que saltavam sobre o gado eram listrados, malhados e grisalhos. E o anjo de Yahweh falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó! E eu disse: Eis-me aqui. E ele disse: Levante agora os teus olhos e vê todos os carneiros que saltam sobre o gado. O gado é listrado, salpicado e grisalho, pois eu vi tudo o que Labão te faz. Aqui, Jacó mostrou às suas esposas o lado espiritual das coisas. Ele contou a elas como continuava tendo uma visão do que deveria ser feito com os carneiros de cor pura, aparecendo listrados, salpicados e grisalhos enquanto a casa lavam. Observe que ele não disse: Eu vi em um sonho e levantei os meus olhos. Isso significaria que ele estava dormindo e então teve um sonho, mas ele disse: Eu levantei os meus olhos e eu vi em um sonho. Isto está falando sobre uma visão de sua mente que ele criou enquanto estava totalmente acordado. E quando você vê assim, Yahweh lhe diz: Filho, filha, você conseguiu. As coisas que vemos não foram feitas de coisas visíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Capítulo 13. Veja todas as coisas novas.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreveu: Portanto, se alguém está numa chia, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Há uma palavra poderosa aqui e eu quero que nós a estudemos. Essa palavra é veja. Paulo, pelo Espírito, estava dizendo: Veja, todas as coisas se fizeram novas. Muitos cristãos não sabem que precisam ver que todas as coisas foram feitas novas. Esta é uma ordem, uma instrução do Espírito. Ele diz a você: Veja o que você está vendo. Alguém diz: Desde que eu nasci de novo, as coisas não mudaram. Mas não é isso que as Escrituras dizem aqui. Ela diz: Veja, todas as coisas se fizeram novas. Se você não está vendo todas as coisas como novas, então você está olhando para a coisa errada. É hora de dizer a si mesmo: Não, não é isso que eu deveria estar vendo. Todas as coisas se tornaram novas. Agora comece a se ver sob esta luz. Pare de se ver com as limitações ou deficiências naturais com as quais você nasceu. Pare de se ver como um sujeito aos infortúnios que podem ter afligido sua família terrena. Você agora pertence a uma nova família, a família de Yahweh. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 15. Agora, veja que todas as coisas se tornaram novas. Lembre-se que você precisa ajudar sua visão. Isso é o que aprendemos com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jacó usou marcas na madeira para ajudar a sua visão. Encontre as imagens certas que ajudem sua visão e mantenha-as diante de si. Permaneça com as coisas que direcionam o seu foco, o foco do seu espírito e da sua mente na direção correta. Esteja no lugar certo. É por isso que é tão importante que você vá à igreja certa e seja exposto à palavra de Yahweh. Quando as pessoas vão ao lugar errado, sua visão é alterada e elas começam a ver coisas erradas, porque a palavra de Yahweh não está sendo ensinada corretamente. A palavra de Yahweh lhe dá imagens e visões certas. Isso porque a palavra de Yahweh é o seu espelho que reflete a sua verdadeira imagem na mente do Mashiach. Por isso, importa o que você vê. Sou pastor há mais de 30 anos, e de tempos em tempos pastores se deparam com pessoas que sempre querem lhes dizer o que está acontecendo de errado na igreja. Elas acham que o pastor não sabe o que está acontecendo, mas a verdade é que são elas que não sabem o que está acontecendo, porque estão olhando para as coisas erradas. O pastor, no entanto, precisa manter o seu foco no que Yahweh tem mostrado para ele. Josué e o Muro de Jericó. Então, o que você quer ver como ministro, empresário, pai ou estudante? Se você continuar olhando para o que as pessoas de mentalidades negativas estão mostrando para você, é isso que você terá. Deixe seu foco estar no que Yahweh lhe mostrou. Vemos um relato muito instrutivo a esse respeito na vida de Josué. Ora, Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. E Yahweh disse a Josué: Eis que entreguei nas tuas mãos Jericó, e o seu rei e os valentes dos homens. Josué capítulo 6, versículo 1 ao 2. Naquele momento, a batalha de Jericó ainda não havia começado e não havia lutas. Josué estava apenas planejando como atacar Jericó, quando Yahweh lhe disse: Veja, eu entreguei Jericó em suas mãos, e o seu rei, os valentes dos homens. Josué 6:2. Mas os muros fortificados de Jericó ainda estavam firmes e toda a cidade estava em modo de bloqueio. Ninguém entrava nem saía, por causa dos filhos de Israel. Contudo, Yahweh disse a Josué: Veja, eu lhe entreguei Jericó e o rei e todos os valentes dos homens. A primeira instrução de Yahweh para Josué aqui foi bem simples. Foi: Veja.
Isso significa que, para Josué conquistar e possuir Jericó, ele tinha que enxergá-la primeiro, por dentro. Ele tinha que usar o poder da sua imaginação. Se ele não visse que Yahweh já lhe havia dado a terra, ele nunca poderia ter possuído. Este princípio poderoso ainda se aplica nos dias de hoje. Não importa que Yahweh já tenha feito algo por você, você precisa ver para possuir. Quão importante é para nós termos a mentalidade correta. Entenda, a extensão da sua visão é o limite da sua bênção. Em outras palavras, o quão longe a sua visão pode ir é o que determina o quanto você possuirá. O que você vê hoje sobre sua carreira, negócios, famílias, finanças, ministério, estudos e etc. Se você não está feliz com o progresso que tem feito ou com a direção que está seguindo, é porque você não está vendo. É hora de enxergar. Seu tempo determinado chegou. O que você pode ver? Quão longe sua mente pode ir? Lembro-me de uma experiência notável que tive alguns anos atrás, durante uma de nossas reuniões de cura. Um jovem que não conseguia andar por causa de um problema foi trazido à minha presença em uma cadeira de rodas. Enquanto eu impunha minhas mãos sobre ele para orar, notei que ele estava movendo os membros como se estivesse preparando para uma corrida. E assim que eu disse, seja curado, ele saiu correndo. Eu tive que pegá-lo assim para fora e a conter, porque eu ainda não tinha terminado com ela. Você deve estar se perguntando, como isso aconteceu? Bem, aquela criança havia criado uma imagem em sua mente de si mesma correndo naquele dia. Para ela era o momento certo, o momento exato para sua transformação, e nada impediria de receber sua cura. Ela já havia imaginado a força voltando para seus membros e podia se ver correndo novamente, como qualquer criança saudável da sua idade. E adivinhe? Foi exatamente isto que aconteceu. Ela recebeu sua cura naquele dia e começou a andar e correr novamente. Louvado seja Yahweh. Livro O Poder da Sua Mente com Pastor Chris Oyaki Hilomi. Esta foi uma iniciativa do canal Levando a Luz da Palavra, um livro 100% traduzido. Acredito que você aprendeu algumas coisas e se lembrou de outras ao ler este livro. É hora de levar tudo que você aprendeu, começar a colocar em prática e viver a vida gloriosa e vitoriosa que a Yahweh disponibilizou para você. Agradeço por ter assistido e até a próxima.